Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Salmo 150. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai a Deus os seus vossos feitos, louvai-o com sonoras da sua única grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com anufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todos os seres respiram, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, ele louva a Deus por causa da sua providência, por causa do seu cuidado. Os pássaros, as árvores, todos os animais, eles louvam a Deus. Não diferente de nós que estamos aqui reunidos hoje para engrandecer, adorar e louvar ao Deus que tem cuidado de nós, que não tem nos abandonado, que tem derramado sua providência sobre nós. Vamos a esse Deus em oração, o adorando. Santo Deus e amado Pai, te adoramos, Senhor Deus, te bendizemos por causa da tua providência. Te bendizemos, Senhor Deus, porque tu não nos desamparas. Tu és um Deus zeloso e cuidadoso. Tu és aquele, Senhor Deus, que tem nos amado diariamente. Tu és, Senhor Deus, digno de todo louvor e adoração por causa das tuas misericórdias que são derramadas sobre nós. Porque apesar dos nossos erros, Senhor Deus, Tu não nos dá aquilo que nós merecemos. Tu não é como os homens, Senhor. Tu não mente, Tu não engana, Tu não nos rouba, Tu não tira de nós. Mas Tu nos dá, mesmo quando não merecemos, mesmo, Senhor Deus, quando somos filhos ingratos, Tu se mostra bondoso para conosco. Tu, Santo Deus, é digno de todo louvor e toda adoração, e somente Tu, Pai, que nos deu Teu Filho para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores condenados. Tu nos amou. Por isso Te adoramos, Santo Deus. Porque não há outro como Tu. Não há outro Deus. Não há outro bom, senão Tu, Deus. Só Tu, Santo Deus, és bom. E essa bondade, Senhor Deus, é derramada constantemente sobre nós. Por isso temos motivos de nos alegrarmos. Por isso, Santo Deus, na adversidade, nos problemas, quando eles nos assolam, nós perseveramos e nos alegramos em Ti. Porque Tu nos prometeu, Santo Deus, uma vida em comunhão contigo no porvir. E é isso que nós ansiamos, e é isso que nós aguardamos. Por isso, Santo Deus, reunidos aqui hoje, Tua igreja Te louva, se alegra, tem comunhão e Te engrandece, pois só Tu és Deus, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que Tua igreja ora. Amém. Vamos juntos ainda de pé, entoar um hino de adoração ao nosso Deus. O nosso hino é o número 27, um hino ao Senhor. Também passará aqui na projeção. 27.
a salvação. E ela também nos demonstra por que necessitamos de salvação. Alguém não busca a salvação se não entende o porquê deve ser salvo. Vamos abrir em Efésios 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ver os versos 22, 25 e o capítulo 6, verso de número 1. 22, 25, capítulo 6, verso de número 1. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Por vezes, esses mandamentos do Senhor são ignorados. As mulheres não se submetem ao seu homem, ao cabeça do lar, como ao Senhor. Os maridos não amam incondicionalmente suas mulheres, como Cristo amou a igreja. E por vezes os filhos não obedecem a seus pais, observando o mandamento do Senhor. Vamos ao nosso Deus em oração, confessando nossos erros e nossos delitos. Santo Deus e amado Pai, pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que ignoramos teus mandamentos, Pai. Tua santa voz nas Escrituras nos manda refletir teu amor. Como a igreja, Pai, se submete ao senhorio de Cristo, assim a esposa deve estar sobre a mesma missão do seu marido, o acompanhando, o auxiliando, o dirigindo por vezes, o guiando, o levantando quando necessário, porque é melhor que sejam dois, porque quando um cair, o outro leva. Te pedimos perdão também, Senhor Deus, como igreja, porque por vezes o marido anula seu papel de amar a esposa incondicionalmente, como Cristo amou a igreja, ao ponto, Santo Deus, de estar disposto a morrer por ela, em um ambiente perigoso, em um ambiente de necessidade. O homem deve estar disposto a ter fome, sede, frio e, se preciso, a morte, para salvar sua donzela, como Cristo fez com sua igreja. Também te pedimos perdão, Santo Deus, porque por vezes, como somos teus filhos e te obedecemos, não refletimos isso com os nossos pais. Senhor Deus, por vezes quebramos o mandamento e não escutamos nossos pais. Santo Deus, perdoa a tua igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém. A mesma palavra que demonstra o nosso erro, ela também nos promete a bonança. Ela nos promete que o Senhor não se lembrará dos nossos erros e dos nossos delitos em Cristo. A palavra de Deus, ela nos perdoa. Não é um homem que nos perdoa, não é um ofício que libera o perdão, mas o próprio Deus, em sua palavra, que nos perdoa. Vamos ficar de pé para escutar o perdão do Senhor? Mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 agora, vamos ler do verso 3 ao verso 8. Efésios 1, 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade.
para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Deus derramou sua graça abundantemente sobre seu povo, através do sangue de Cristo. E esse sangue nos lavou, nos tornando alvos como a neve. Vamos louvar, agradecendo ao nosso Deus por este perdão e por esse amor derramado sobre nós. Você também pode utilizar deste momento para trazer seus dízimos e ofertas aqui no Casal Flácio. É o teu
tem abençoado esta igreja com muitos pequeninos. Diz que deles é o reino dos céus. Tua palavra, Santo Deus, é pregada a esses corações, porque o Espírito Santo age neles como age em nós, Santo Deus, os convencendo que eles precisam de um Salvador, e este Salvador é Jesus Cristo. Santo Deus, que esses pequeninos não sejam atingidos por esse mundo que nós vivemos, mas os protege, Pai. Os protege de uma forma especial, cuidando deles, Senhor Deus, dia após dia. Que eles, Santo Deus, sejam homens e mulheres de Deus, segundo a Tua palavra. Que eles, Santo Deus, honrem seus pais. Que eles sejam homens e mulheres que são chamados de sal e luz nesta terra. Que as pessoas se aproximem deles para conhecer de Ti, Senhor Deus, porque eles exalam Teu perfume, Pai. Creio, Santo Deus, que estes pequeninos crescerão em intimidade contigo e serão adolescentes e jovens, cheios de Cristo Jesus e da Tua graça, Santo Deus. É isto que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Também te pedimos, Santo Deus, por esta igreja. Te pedimos, Pai, pelo nosso irmão Mário, que está já internado e fará uma cirurgia amanhã, Santo Deus. Que tudo ocorra bem. Age, Santo Deus, pelas mãos dos médicos. Que o Senhor esteja lá, Pai, o curando no que for preciso. Dá força, Senhor Deus, no pós-operatório e também, Senhor Deus, dá força hoje no pré-operatório, Senhor Deus. Tudo ocorra bem, Pai, com o nosso irmão. Queremos ver ele aqui, Santo Deus, conosco, em comunhão. Te pedimos também, Santo Deus, pelo Felipe, que está enfermo, com uma febre alta, Santo Deus. Cura, Senhor Deus, porque Tu és o Deus que cura, Pai. Te pedimos por todos que estão enfermos e doentes nesta igreja, Pai. Traz cura, porque Tu és o Deus da cura. Tu és o médico dos médicos, Pai. E é nisso que cremos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos agora chegando ao último trecho do primeiro capítulo de Ruth, capítulo 1, versos 19 a 22. Ruth, capítulo 1, versos 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De tosse eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração? Santo Deus e amado Pai, Tua palavra é viva e eficaz para penetrar em qualquer coração. Pedimos auxílio ao Teu Espírito Santo para compreendê-lo e que ela, Santo Deus, venha ficar cravada em nosso peito e de lá nunca sair, mas que ela venha, Senhor Deus, a nos transformar. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Há uma história muito famosa, não sei se alguns conhecem, de um homem chamado Spafford. Spafford, ele passou por uma grande aflição. Ele era morador dos Estados Unidos há muito tempo atrás, por volta de 1860, 70. A primeira das suas aflições foi perder seu filho mais velho, o que o sucederia nos seus negócios. Isso o deixou muito triste, pois ele tinha seu filho como um grande amigo. Segunda aflição foi o grande incêndio em Chicago, a qual ele perdeu boa parte dos seus negócios, ficando apenas com uma pequena parcela. A terceira aflição que ele passou
foi quando ele, depois de tudo isso, resolveu fazer uma viagem para a Europa com sua esposa e suas 4 filhas. Então ele disse à sua esposa, com suas 4 filhas, para irem à frente, que depois ele teria que resolver alguns negócios ainda, antes de partir. Então sua esposa e suas filhas partiram no navio, naquele tempo as viagens eram feitas de navio, e com o passar do tempo ele recebeu uma carta e ficou sabendo que o navio em que sua esposa estava com suas filhas se chocou com outro navio. Algum tempo depois ele recebe uma carta da sua esposa, falando: salva, porém só. Stanford tinha perdido ali também suas 4 filhas. Em momentos de aflição, em momentos em que tudo parece desabar ao seu redor, qual a sua reação? Como você lida com momentos como este de grande perda, de grande aflição? O texto que nós lemos hoje, ele vai falar sobre esta questão também. Este texto engloba vários temas. Nós podemos nos debruçar sobre ele e encontrar grandes verdades da Escritura. E nós vamos ver que esse texto, um dos temas encontrados nesse texto, é o retorno de uma filha. Uma filha que partiu há mais de 10 anos atrás e agora volta para a sua casa, para a terra da aliança, para a terra do Senhor. A história de Noemi tem um ápice aqui, tem uma dobradiça neste momento do final do capítulo 1. Vamos ver o verso de número 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Aqui o texto ele demonstra o retorno daquela que partiu há algum tempo. Vamos lembrar do início do capítulo 1, ao qual Noemi parte com seu marido, Elimeleque, e seus 2 filhos para a terra de Moabe, no momento em que a terra do Senhor, Israel, estava passando por um período de fome e seca. Então, eles, por diversos motivos, não sabemos ao certo o motivo principal que os levou a mudar, como foi dito nos outros sermões, eles decidem ir para a terra de Moabe. Lembrando que a terra de Moabe era uma terra que não agradava ao Senhor. Era uma terra onde o Senhor não era adorado, mas muitos outros deuses eram adorados ali. Então o Senhor não queria seu povo lá. Mas o Senhor queria que o seu povo, apesar das dificuldades, apesar da disciplina talvez aplicada pelo próprio Senhor, eles suportassem aquele tempo de disciplina e esperassem a restauração. Eles se arrependessem dos seus feitos. Como observamos no livro de Juízes, o povo estava distante do Senhor. Constantemente o Senhor mandava um herói, que eram os juízes. Os juízes eram heróis que o Senhor levantava. Não eram juízes como o nosso entendimento hoje, mas grandes homens de luta, de guerra, que ele levantava no meio do povo. E esse juiz libertava seu povo. Então o povo logo caía em imoralidade e naquilo que não agradava ao Senhor. Esse era o tempo dos juízes. Então, provavelmente, o Senhor disciplinou seu povo com fome. Isso era comum no Antigo Testamento. Então, Elimeleque sai com a família da terra prometida, com sua família da terra prometida até a terra de Moabe. Morre primeiro Elimeleque, depois morrem seus filhos, ficando Noemi sozinha com suas 2 noras. Vimos no sermão passado que então ela decide retornar para Belém, para a casa do pão, porque ela escutou que o Senhor se lembrara do seu povo. Então ela diz para suas noras: não voltem comigo, é melhor vocês ficarem na casa da mãe de vocês, para vocês arrumarem outro marido, e lá vocês serão felizes. Uma a deixou órfã, e Ruth não, Ruth decidiu ficar com ela. E faz a declaração mais bela, uma das mais belas de toda a Escritura: o teu Deus será o meu Deus. E se outra coisa, que não seja a morte, me apartar de ti, que Deus me amaldiçoe, que eu seja amaldiçoada por Deus. Ruth, falando isso, ela se refere ao Deus da aliança de Noemi. Então Ruth mostra um coração quebrantado, um coração convertido. Mas vamos ver também aqui no texto de hoje, que talvez essa declaração ainda não tivesse sido 100% aceita por Noemi.
Talvez Noemi não tivesse ainda acreditado nesta conversão. Então, o início do verso 19 vai demonstrar que elas chegaram até Belém. Uma viagem longa, nós falamos, cerca de uma semana a pé. Para duas mulheres, uma viagem perigosa. Talvez durante este caminho, Noemi foi refletindo sobre o que a aguardava. Solidão, sofrimento, escassez, tempos que outrora ela não desfrutara, ela desfrutara da bonança por muito tempo. Mas agora, o que me aguarda na casa do pão? O que me aguarda em Belém? Continuando, o verso de número 19, vai dizer que toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Não é esta Noemi? Vejam, o verso 19 começa com a chegada delas e mostra que ambas se foram e chegaram. O narrador que escreveu essa história real, ele demonstra que as duas, ele sempre demonstra as duas como uma só pessoa, as duas unidas. Isso é importante para daqui a pouco. As mulheres, então, da cidade, elas se comovem com aquela situação. Quem é aquela que vem vindo? E toda a cidade se comove, não só as mulheres. Mas toda a cidade, era comum se reunir à porta da cidade em determinado horário. Então toda a cidade estava lá e veio a chegada de Noemi. Depois que ela chegou, já passou algum tempo, talvez, a cidade começa um burburinho. A palavra aqui para se comoveu não é se quebrantar com a situação, mas é o nosso termo zum, zum, zum. A cidade estava fazendo um zum, zum, zum sobre Noemi. Toda a cidade estava falando sobre ela. Estava alvoroçada, murmurando. Estava todo mundo, era o que se falava em toda Itaporanga, era sobre aquela mulher que havia retornado. E elas falavam: não é esta Noemi? E aqui o texto nos chama a atenção para duas coisas. A primeira, o texto ele vai demonstrar dois aspectos nessa narrativa: surpresa e alegria. As mulheres e o povo da cidade estavam surpresos. Mas que surpresa era essa? Veja bem, já fazia muitos anos que Noemi tinha saído de Belém. Provavelmente ela era alguém famosa com sua família em Belém. Mais de 10 anos que ela estava fora. As vestimentas de Noemi mudaram. Ela não se vestia mais como alguém da terra do Senhor, mas como uma moabita. Mais de 10 anos que ela estava lá. Noemi, ela não tinha mais recursos e já tinha acabado de caminhar cerca de uma semana. Ela não estava mais com aquela aparência frondosa que ela deveria ter. Então, quando eles perguntam: não é esta Noemi? Eles estão assim: será que é ela? Será que essa é a Noemi que a gente conheceu ou é alguém muito parecido com ela? E também no meio disso tem isso: olha, essa não é Noemi? Não é aquela que saiu daqui ditosa? Olha como ela está voltando. Então o texto, a narrativa, ele leva para esses dois lados. Esse burburinho da cidade, existem pessoas que se alegram com alguém retornando e encontrando talvez sua antiga amiga, seus familiares, e também mostram um certo tom crítico, um certo tom de alguém, o povo criticando Noemi. Por vezes, quando alguém está afastado da igreja, ou quando alguém se achega na igreja, é justamente isso que acontece. Por vezes, alguém chega necessitado na casa do Senhor. E os burburinhos não são de como ajudá-lo, mas são sobre sua aparência, seu estado, sobre o que ele fez, sobre o porquê ele abandonou a casa do Senhor, sobre o porquê ele está um tempo distante. Em vez da igreja, em vez do povo de Deus, o povo da aliança, se unir e falar: como nós vamos ajudá-la? Como nós vamos ajudar Noemi? Como nós vamos ajudar essa pessoa que ela trouxe com ela, a moabita? Ela é uma estrangeira e o Senhor nos manda amar os estrangeiros. Como nós vamos ajudar? O burburinho não foi esse, o zuzuzum não foi esse, o zuzuzum foi: olha como ela envelheceu, olha como ela está abatida.
Talvez esse zum fosse porque nós temos que fixar nossos olhos na história. Aquela boa família deixou Belém num tempo de escassez. Talvez as pessoas estavam falando neste momento: no tempo de escassez eles foram procurar coisa melhor, e agora que a gente está sendo abençoado, ele quer retornar? Aqui não, viu? Aqui você não vai encontrar ajuda não, porque você não ficou com a gente quando a gente precisava. Muitos estudiosos vão dizer que era essa a reação do povo. Vocês não nos abandonaram no tempo de fome? Agora passe fome. E essa conclusão se dá por quê? Ao seguir da história, nós vamos ver outros domingos, não tinha nada contra as amigas de Noemi auxiliarem ela com casa, comida, roupa. Não tinha nada contra um parente da Noemi dar casa para ela e dar uma condição boa. Ela tinha parentes lá, o texto vai mostrar futuramente. Então, por que o povo não auxiliou assim que ela chegou? O que está acontecendo ali? Será que as pessoas estavam com preconceito ou estavam com rancor para com ela? Em vez de ajudá-la, como o Senhor manda, o povo se trancou. E isto é de grande importância para nós e traz grandes verdades para a igreja de hoje. Nós devemos estar prontos para ajudar aqueles que chegam na casa do Senhor. E não para reparar. Porque o Senhor não reparou em nós quando nos amou, quando nós estávamos sujos. Ele não reparou na nossa sujeira, mas Ele foi de prontidão nos limpar com seu sangue. O verso de número 20 agora vai continuar mostrando o que Noemi ela tem, como ela se vê neste momento. O texto aqui, do 19 ao 22, é dividido praticamente em 3 partes. Uma introdução, verso 19, verso 20 a 21, um diálogo, verso 22, uma conclusão. E o verso 19, ele vai também nos lembrar de um texto lá do Novo Testamento, antes de chegar no verso de número 20. Lá no Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versos 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola do filho pródigo. É assim que a igreja deve agir. E por vezes ela age como o irmão mais velho. Você tem que se alegrar, porque ele estava morto, estava perdido e foi achado. Então o verso de número 20 ele vai dar continuidade. Agora vamos ver como Noemi se enxerga neste momento, num momento de retorno, num momento ao qual ela tinha saído da casa do Senhor e retorna. Como alguém se vê neste momento? Verso de número 20. Porém ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Noemi é minha delícia. O significado desse nome é minha delícia. E então ela muda para amargura. É só para ter um entender. Não me chamem de minha delícia, me chamem de amar, me chamem de amargura. Minha delícia é voltada para a questão da doçura. Ela agora não era mais uma senhora, uma mulher doce, mas amarga. Não me chameis Noemi. As mulheres tinham falado: Não és tu Noemi? Ela disse: Não sou. Noemi então vai começar a negar quem ela é. Eu não sou Noemi. Noemi era aquela de outrora. Noemi era aquela do passado. Noemi era aquela que tinha uma família. Noemi era aquela que habitava com o Senhor. Agora eu não posso me chamar mais Noemi. É muito comum para nós, quando nós erramos, quando nós pecamos, acharmos que o Senhor vai mudar a visão para conosco. Olha, ele é meu filho. Eu pequei, eu não posso mais orar ao Senhor, eu não posso mais fazer nada, eu não posso mais ir à igreja. Isso é um engano de Satanás. O Senhor
entregou o seu filho pelos seus. Nada que você possa fazer vai mudar isso. A Escritura ela diz que só há um pecado sem perdão, que é você desfazer da obra de Cristo e atrelar ela a demônios. Nada que você possa fazer vai mudar aquilo que Cristo fez por você. Noemi, então, ela demonstra que ela não se vê mais como aquela mesma pessoa. Eu deixei o Senhor, eu deixei a casa de Deus, eu deixei a casa do pão vivo. Eu não sou mais Noemi, sou agora alguém amado. É assim que Noemi se autoavalia. E ela diz isso com ênfase. Quando ela diz, não me chameis, ela está falando com toda a sua força. Não me chame. Ela está dando uma ordem para aquelas mulheres, como Noemi também dá uma ordem de me chamem a partir de hoje, amada. É assim que eu quero ser conhecida. É assim que eu quero ser chamada, amada. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi aqui, ela coloca no Senhor tudo aquilo que ela está passando. Ela de alguma forma fala do Senhor, que o que ela está passando foi culpa dele. Mas vejam, ela não fala isso para o Senhor. Ela não abre seu coração para Deus. Ela abre para as mulheres, primeiramente. Diferente do servo Davi, do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, que mesmo em seus erros, ele ia ao Senhor e confessava e demonstrava quem ele era, assim mesmo. Senhor, eu sou assim. Eu sou um pecador. Eu sou alguém falho. Eu sou alguém que posso errar. Mas Tu és meu Deus, que me perdoa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha acesso a Deus, como nós temos. De falarmos para Ele nossos sentimentos, nossas angústias, nossos medos. Senhor, eu tenho medo de não ser salvo. Senhor, eu tenho medo dos meus erros me afastarem de Ti. Não fale para os outros. Você tem livre acesso ao Pai pelo caminho que é Cristo Jesus. E o Espírito Santo, a promessa de Jesus, foi que Ele nos auxiliaria nessa questão. Temos livre acesso ao Pai. Temos livre acesso ao nosso Pai. Então, no verso 21, ela continua se autoavaliando. E diz, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ditosa e pobre são duas palavras que significam cheia e vazia. Eu parti ditosa e voltei pobre na nossa tradução. Mas no texto original pode ser também traduzido por eu saí cheia e voltei vazia. Ela se demonstra que alguém que era cheia de alegria, pois ela tinha uma família. Ela tinha um povo. Ela tinha seus filhos que ela se orgulhava. Ela saiu da terra do Senhor como alguém frondoso, como alguém cheio de alegria, como alguém que não está nem pouco na dúvida se fica ou se deve ir para uma terra que o Senhor não gosta. Ela saiu cheia, com tudo que ela queria, uma boa família. Porém, ela diz, eu voltei vazia. Não tenho mais marido, não tenho mais filhos, não tenho mais provedor, não tenho mais ninguém que possa lutar por mim, não tenho mais ninguém que possa advogar minhas terras por mim. O que me resta é a pobreza. Estou vazia. E veja, em nenhum momento aqui, Noemi se refere a Ruth. Isso nos chama a atenção. Porém, ela disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? As duas chegaram juntas. E ela fala somente eu estou sendo afligido. Eu estou sendo disciplinado.
Eu estou amarga. E aquela que veio com ela? Também perdeu seu marido. Aquela que veio com ela abandonou a casa de seus pais. Lá ela poderia ser próspera, poderia casar de novo. Cadê Noemi na boca? Cadê Ruth na boca de Noemi? Noemi, então, está fazendo uma autoavaliação. E ela se vê sozinha, sem aquela que entregou seu amor para com ela. Veja, vamos voltar na declaração de Ruth. Disse Ruth: não insistas para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. O Senhor, o bem que lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Olha que declaração que ela fez para Noemi. Porém, Noemi ainda se vê sofrendo sozinha. Ela não vê Ruth como alguém que está ao seu lado para caminhar com você, para lhe auxiliar. E outra coisa nos chama a atenção nesse texto. Ela diz: ditosa eu parti. Ela não vai se referir como se nós partimos há muito tempo atrás, eu, meu marido e meus filhos. Ela não vai dizer que meu marido decidiu partir, mas ela vai dizer: eu parti. Ela traz a responsabilidade para si. O que os estudiosos vão dizer é que talvez ela também tivesse influência nessa decisão de deixar a terra do Senhor. Noemi teve influência com seu marido. Vamos deixar. Vamos procurar algo novo. Vamos para Moab. Porém, o texto também nos demonstra, os versos 20 e 21, que Noemi tem uma fé escondida. Veja, ela se vê agora como alguém amado, não digna do seu nome. Alguém que não é digna do Senhor. Alguém que está sendo afligida pelo seu Deus. Ela se vê sozinha, ela exclui totalmente Ruth, aquela que entregou seu amor para com ela. Mas ela demonstra uma fé, ainda no Senhor da aliança. Porque ela se refere a este Deus que a tem afligido como o Senhor da aliança. Lembre-se, sempre que o Senhor estiver em caixa alta nas suas Bíblias, é o Senhor da aliança, o Senhor Yahvé. Então ela se refere ao Senhor da aliança, que a tem afligido. Aqui ela também diz assim: olha, eu acho que eu quebrei a aliança com meu Deus. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu falhei. Um Deus que fez uma aliança comigo, eu virei as costas para Ele. Esse texto nos demonstra que, por vezes, aqueles que estão afligidos, aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão machucados, aqueles que erraram a tal ponto de se afastarem da casa do Senhor e da comunhão, se veem dessa forma. Eles não se veem dignos do Senhor. Eles se veem sozinhos, como se eles não tivessem uma família que os ajudasse. Eles também acham que o Senhor não os ajudará. Que este Senhor, que tem um povo, não é mais o Senhor deles. Que o Senhor se foi e está longe agora. Meus irmãos, assim como Noemi, assim como Ruth se declarou para Noemi, nós temos Cristo Jesus que se declarou para a sua igreja. Em nenhum momento, seja a aflição que for, se você tiver entregado os seus caminhos a Cristo, se você o reconhecer, Ele nunca te abandonará, pois Ele intercede constantemente por nós. Ele nos promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele nunca nos abandonará. Não importa o tão só que você se sinta, não importa o tão mal que você esteja, Jesus Cristo está ao seu lado. E o Espírito Santo
nos consola dia e noite. Esta é a promessa do nosso Senhor. Ainda lá no texto de Lucas, capítulo 15, verso 21, um pouco antes do texto que a gente leu anteriormente, vai dizer, Lucas 15, 21, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É assim que aqueles que retornam à casa do Senhor por vezes se sentem. Pequei contra Deus, contra o meu próximo. Não sou digno de estar mais assentado com os meus irmãos. Com que cara eu vou à igreja? Porém, a igreja deve reagir como o pai reagiu com o seu filho. Com alegria, com amor, com esperança, cuidando e amando. O verso de número 22, então, segue. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O narrador ele conclui aqui o primeiro capítulo do livro. O último verso, esse último versículo, ele antecipa então as bênçãos que a aguardavam. As bênçãos que aguardavam Noemi e Ruth. O capítulo 1, lembre-se, se inicia como? Com fome e partida. O final do capítulo 1 termina com retorno e colheita. A esperança no final do túnel. A esperança que então o leitor iria se satisfazer. A esperança então que iria fluir no seu coração. Colheita. Lembre-se, nenhum amigo, nenhum parente ofereceu ajuda a Noemi. E ela chega da terra de Moabe com Ruth. Ela retornou para a casa do pai. E ninguém lhe ofereceu ajuda. Essa ajuda virá de uma estrangeira chamada Ruth, uma moabita, um povo que o Senhor não gostava. A salvação dela viria de alguém que ninguém esperava. O texto, então somos levados lá para a 1 de Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Para nós que cremos, é a preciosidade, mas para os outros, é a pedra rejeitada. O final do capítulo 1 ignora totalmente Ruth. Noemi não vê Ruth como uma mulher que está ao seu lado. As mulheres da cidade, elas não falam sobre Ruth, a moabita que chegou com Noemi. E esta pedra que foi rejeitada, e ainda hoje é rejeitada por muitos, vem ser a pedra angular. Da mesma forma, Cristo em nossas vidas. Muitos têm rejeitado, muitos têm se desfeito dele, muitos têm ignorado os feitos do Senhor. Mas essa pedra, a qual o povo rejeita, é a única que pode nos dar a salvação. Esta, Ruth, era por quem viria a restauração de Noemi. Finalizando, a bondade do Senhor é apresentada em Ruth, capítulo 1, versos 19 a 22, que foi o que nós lemos. Revelando que, mesmo em momentos mais difíceis, sua graça e provisão são constantes. Lembre-se, elas chegaram no momento da colheita. Noemi, apesar de sua amargura e autoavaliação negativa, não estava sozinha, por mais que ela se visse sozinha. Ruth estava com ela. Deus providenciou Ruth como companhia e suporte. A reação da cidade ao retorno de Noemi reflete a transformação e o impacto do tempo e do sofrimento, semelhante à alegria do pai
e a insatisfação do irmão na parábola do filho pródigo. Noemi, ao reconhecer sua amargura e atribuir sua condição ao Senhor, lembra o filho pródigo, confessando seus pecados. Entretanto, o capítulo termina com uma esperança, anunciando a colheita e o retorno, simbolizando a fidelidade do Deus da aliança e sua restauração. Assim, esse texto nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento e à perda, a bondade do Senhor permanece, conduzindo-nos de volta à sua presença e cuidado. Noemi foi conduzida por Deus de volta à sua presença e ao seu cuidado. Por mais que Noemi não conseguisse ver o cuidado do Senhor, ela estava desfrutando desse cuidado. Por mais que você, meu irmão e minha irmã, esteja afligido e não consiga ver o cuidado do Senhor em sua vida, Ele cuida de você de dia e de noite. A sua mão não se aparta dos seus. Eu comecei este sermão contando a história de Stanford. Stanford, ele perdeu toda a sua família, ficando só sua esposa. Perdeu seu filho mais velho, ao qual ele tinha grande amizade. Ele perdeu também suas 4 filhas em um acidente trágico, no momento em que ele queria ir para a Europa, para esquecer todos os problemas passados. Ele também, momentos antes, perdeu suas empresas no grande incêndio de Chicago. O que você faria num momento de aflição e dor como este? Stanford, ele escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Em momentos de aflição e dor, lembre-se, Cristo não nos desampara. Ele é nosso provedor e nosso cuidador. E Ele nos enviou um resgatador, assim como enviará para Noemi. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua providência, pelo Teu auxílio, pelo Teu cuidado, Pai. Santo Deus, faz com que essa verdade não se aparte de nós, por vezes afligidos, por vezes cansados, por vezes entristecidos, mas nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Consolador, nosso amigo, nos ajuda nesta caminhada. Nos ajuda, Santo Deus, a entendermos Tuas verdades. Nos ajuda, Santo Deus, a entender que Tu estás aqui conosco neste momento. Não há local que possamos nos esconder de Ti, pois Tu és um bom Pai e Tu cuida de nós, como um pai cuida do seu filho recém-nascido, como uma mãe amamenta seu filho. Tu tens nos providenciado o nosso alimento, o nosso agasalho, tudo para o nosso dia a dia Tu tens nos dado, Pai. É no nome de Cristo que oramos, Santo Deus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé em resposta ao sermão. Vamos então ao hino Firme nas Promessas, 177, no nosso inário.
estar conosco até o findar dos dias. E fixamos nosso coração nessa promessa. Promessa que tu estás aqui conosco e tu estarás plenamente no teu retorno, ao qual desfrutaremos das bênçãos espirituais plenamente, Pai. Tua igreja anseia por este dia. É o anseio do nosso coração. É o qual nós nos encontraremos com o noivo e a igreja, alva como a neve, branca, sem ter do que se envergonhar, tiverá face a face. Somos gratos, Pai, por este amor. Em nome de Cristo. Amém. E o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo, nosso auxiliador, estejam convosco para todos sempre, até o retorno de Cristo, para estarmos com Ele. Amém.